Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. We all have something in common. Todos nós temos algo em comum. Quando Deus criou a humanidade, Ele deu para cada pessoa uma mente. Mas aqui eu faço uma pergunta que você e eu devemos responder. Que tipo de mente você tem? E há apenas dois tipos, duas possibilidades e somente duas possibilidades. Ou você tem a mente, a mentalidade da carne, lembrando que carne na Bíblia está relacionada ao pecado. E pecado, por fim, é sinônimo de morte. Ou você terá a mente, a mentalidade do Espírito, o Espírito do Deus vivo. E pela mente, por que a mente é tão importante? Porque com a mente se toma decisões. Se você tem a mente da carne, você tomará decisões de pecado. E tomará decisões que irão te levar à morte. E eu não estou falando apenas de uma morte física. Todos nós morremos. Mas estou falando sobre a morte eterna, a morte espiritual, pela qual você conhecerá por toda a eternidade as consequências do pecado. O julgamento eterno de Deus, passar por tormentos, passar por muito sofrimento, tristeza e agonia para todo o sempre. Deus não quer isso para você. Como posso ter tanta certeza? Porque Ele deu o seu Filho unigênito para que você não passasse por isso. Mas você deve tomar a decisão certa. Você deve aceitar a mensagem do Evangelho. Bem, agora pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Repetindo, Romanos, capítulo 8. Nestes poucos versículos que veremos, os escritos de Paulo são muito diretos. Não são difíceis de entender, mas são extremamente profundos. E não apenas profundos, eles são extremamente significativos. Aqui ele expõe a verdade fundamental que você e eu devemos responder. Se vamos conhecer não o tormento eterno, mas as bênçãos eternas de Deus, a sua bondade. Se não estivermos na escuridão, onde há tristeza, choro e ranger de dentes, nós estaremos na presença do próprio Deus, em seu reino, conhecendo suas bênçãos e cumprindo suas promessas eternas. As diferenças não poderiam ser mais drásticas. E tudo se resume a uma única decisão. Uma simples decisão de se entender. Uma decisão que você sempre te fará feliz por toda a eternidade. Se você tomar a decisão certa de entrar nessa nova aliança pela fé, após ter recebido a graça de Deus, o que significa que você aceita o Evangelho, que aceita o que o Messias Yeshua, ou seja, Jesus Cristo, fez por você quando Ele deu sua vida na Páscoa. E muitas pessoas não sabem que Ele foi crucificado na Páscoa. Por quê? A verdade bíblica é essa, pela mesma razão que os filhos de Israel estavam no Egito em cativeiro, e não havia nada, ouça bem, não havia nada que eles pudessem fazer para mudar sua situação. Eles não podiam fugir, eles não podiam fazer nada para que eles pudessem ter uma existência diferente. Porque Deus se lembrou da aliança, a aliança dos patriarcas. E eu estou falando aqui sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov, ou seja, Abraão, Isaque e Jacó. Eles firmaram essa aliança pela fé. A fé é fundamental. E a Escritura diz no livro do Êxodo que Deus se lembrou dessa aliança e Ele levantou Moisés. E de acordo com o livro de Deuteronômio, sabemos que alguém está vindo dos filhos de Israel. Está escrito, de seus irmãos da casa de Judá.
que serão como Moisés. Deus vai levantá-lo. E eu considero esse um termo significativo, levantá-lo, pois na ressurreição está escrito que ele vocês escutem, que a ele vocês ouçam. O termo escutar muitas vezes significa obedecer, mas aqui está a verdade. Na carne, se tivermos uma mentalidade carnal, nós não conseguimos responder. Somente quando dizemos sim ao Evangelho que Deus nos torna uma nova criatura, com uma nova mentalidade e com a capacidade de tornar as decisões que agradam a Deus, que são submissas. E submissas ao quê? Você pode se surpreender hoje com a resposta a essa pergunta. O Espírito de Deus nos obriga a nos submeter a algo muito, muito justo. Depois falaremos mais sobre isso. Agora, olhe comigo no livro de Romanos, capítulo 8. Vou repetir, Romanos, capítulo 8. E vamos começar com o versículo 7. Aqui, novamente, vemos uma questão direta que ele escreve. Por quê? A mentalidade da carne. Agora lembre-se, a carne, e veremos sobre isso daqui a pouquinho, está relacionada ao pecado. O pecado está relacionado à morte. Ele diz aqui, porque a mentalidade da carne. E o que é a mentalidade da carne? Aqui diz, inimizade contra Deus. O que significa que quando alguém tem a mentalidade da carne, a propósito, você nasceu com essa mentalidade da carne. Naturalmente, você é um ser carnal. E você vai tomar decisões carnais. Vamos falar isso de outra maneira. Você vai tomar decisões pecaminosas que levam à morte. Novamente, eu não estou falando sobre morrer no sentido natural, pois todos nós morremos de forma natural. Estou falando sobre uma morte espiritual, ou seja, receber a condenação eterna de Deus, que é o castigo, o tormento, a agonia no lago de fogo. Você não precisa experimentar isso, mas há apenas uma única maneira de não passar por isso, que é você simplesmente seguir sua vida de maneira natural, dependendo de si mesmo, ou seja, a sua carne. E aí, o que acontece? Está escrito aqui, porque a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Observe o que mais está escrito. Continue a ler o versículo 7. Pois a lei de Deus não é capaz de se submeter. Assim, a mentalidade da carne não é capaz de se submeter à lei de Deus. Você sabe no que isso implica? Nós vamos ver que com o Espírito, com a mentalidade do Espírito, o Espírito nos leva a nos submeter a quê? À lei de Deus. Agora, se você tem de um histórico em que foi ensinado, ou seja, você aprendeu que a lei de Deus é irrelevante, que ela foi eliminada, que ela não tem relevância mais em sua vida, você acreditou em algo que não é bíblico. E algo que não é bíblico, vamos dar um termo adequado, é mentira, é falsidade. E a Bíblia é verdade. Então, quando olhamos para isso, e essas não são palavras minhas, não é uma interpretação, vamos simplesmente ler isso aqui. É fácil de entender. Paulo nos diz, porque a lei do Espírito é inimizade contra Deus, pois não é capaz de se submeter à lei de Deus, nem é capaz. Então, se ela não se submete, não é capaz. Por quê? Essa mentalidade está em cativeiro. O paradigma, o exemplo, são os filhos de Israel em cativeiro. Eu já te disse antes, não é uma coincidência que o Messias seja chamado de Cordeiro de Deus. O que foi usado para libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito? Um cordeiro. E o que era importante sobre esse cordeiro? O sangue. Quando João Batista viu o Messias, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o que entendemos? Que o Cordeiro de Deus, o Messias, ele foi crucificado na Páscoa. E o que as Escrituras enfatizam? Não apenas que ele morreu, mas que ele era o sangue do Cordeiro. Agora, se você for buscar saber sobre isso, provavelmente algumas pessoas não vão enfatizar o sangue. Elas vão dizer coisas como, o sangue na Bíblia é apenas uma metáfora para a morte. Isso não é totalmente verdade.
O fato de que o cordeiro pode morrer não é suficiente. Você teria que entender bem o que acontece com o sangue. O fato de que o Messias morreu no madeiro no dia da Páscoa não é suficiente. Você tem que receber, que aceitar a sua provisão, o derramamento de seu sangue. Quando você aceita isso de uma forma apropriada sobre seus pecados, e você faz isso pela fé, você confessa: eu sou um pecador, eu creio que não é somente pela morte, mas pelo derramamento de sangue. Por quê? É isso que a Escritura nos diz, que somente pelo derramamento de sangue vem a remissão, ou seja, o perdão, a redenção dos nossos pecados. Por meio do quê? Do derramamento de sangue. O sangue é muito importante. Vamos voltar à Escritura. Veja novamente o versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Pois a lei de Deus não se submete nem é capaz. Ou seja, ele quis dizer capaz de se submeter. Olhe agora no versículo 8. Os que estão na carne. Espero que você não seja um desses. Mas se for, você pode mudar essa situação hoje e ter um resultado eterno. Olhe novamente no versículo 8. Os que estão na carne. O que ele diz? Eles não são capazes de agradar a Deus. Veja agora o resumo do que foi falado. Veja novamente, é fácil compreender a verdade. As pessoas vão viver uma de duas maneiras, como Paulo já disse. Ou as pessoas têm a mentalidade da carne, ou elas têm a mentalidade do espírito. Nesse momento, estamos falando sobre a mentalidade da carne. Com a mentalidade da carne, você não se submete à lei de Deus. Por outro lado, com o Espírito de Deus, você se submete. Nós aprendemos sobre isso na semana passada. Como? É no mesmo capítulo, Romanos, versículo 4. Aqueles que não andam na carne, mas no Espírito. O que acontece? Como resultado, eles cumprem a justiça da lei. E a lei não é um instrumento de salvação. Pela lei, nós não nos tornamos justos. No entanto, a lei define o que é justo. Somente pela fé no Evangelho, somente recebendo a graça de Deus que você pode ser salvo e que pode experimentar esse perdão, essa remissão dos pecados que vem por meio do sangue do Messias. O seu sacrifício é totalmente suficiente. A sua obra na cruz foi totalmente suficiente. Você aceita isso e você está redimido, eternamente redimido. Nada mais precisa ser feito. Tudo o que ele fez na cruz foi suficiente, está completo. Ele morreu, ele derramou o seu sangue. Este é o propósito pelo qual Deus, o Pai, enviou Deus, o Filho, ao mundo para realizar. Mas se você rejeitar isso, você não é capaz de agradar a Deus. Quando se vive de acordo com a carne, sabe quem é o Senhor da sua vida? Você. Mas isso é realmente uma mentira. Porque, na verdade, é Satanás. Mas você pensa que é você. É você que está tomando as decisões que você acha que você quer fazer. Não, você tem sido enganado. Você acreditou numa mentira. Você está servindo ao inimigo. É por isso que se diz que a mentalidade da carne é a inimizade com Deus. Você se torna um inimigo exatamente como Satanás é um inimigo de Deus. E Paulo continua escrevendo: e você é incapaz de agradar a Deus. Olhe agora para o versículo 9. Vocês, com quem ele está falando aqui? Com os crentes. Ele diz: vocês não estão na carne, mas estão no Espírito. Agora vamos ver alguns dos benefícios de se estar no Espírito. Paulo diz: vocês não estão na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Aqui está o tipo de teste decisivo. Teste decisivo é assim: se o Espírito de Deus está em você, você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Você foi redimido pela graça de Deus. Você recebeu, aceitou o Evangelho. Porque basta que o Espírito de Deus entre, que ele habitará dentro de você para sempre. Nunca haverá uma separação entre você e o Espírito de Deus. Agora veja a diferença. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre uma pessoa e a ungia para determinada tarefa.
O Espírito de Deus podia vir e ele podia partir. Essa era a realidade do Antigo Testamento com relação ao Espírito Santo. Porém, na nova aliança, num relacionamento de uma nova aliança com Deus, o Espírito de Deus viria sobre nós e ele nunca partiria. Porque estabelecemos uma aliança, e essa aliança, esta nova aliança, é eterna. É Deus que promete: eu nunca vou te deixar nem te abandonar. E o que poderia fazer com que Deus se fosse? O pecado. Mas o que é essa nova aliança? Ele diz: eu vou perdoar vocês do seu pecado e não vou mais me lembrar deles. Essa é a promessa de Deus de nos redimir eternamente. Por isso, Paulo diz no versículo 9, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém, aqui alguém se refere a qualquer pessoa, e se alguém não tem o Espírito do Messias, aqui nós estamos falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Nós também sabemos que ele é o Espírito do Messias. Olhe de novo no versículo 9, ao final que diz: mas se alguém não tem o Espírito do Messias, ele não é dele. Ou seja, ele não tem um relacionamento de nova aliança. Ele não tem um relacionamento com Deus. Versículo 10. Mas se o Espírito está em vocês, depois ele nos apresenta a conclusão. E nós podemos entender isso como já que o Messias está em vocês. O que isso quer dizer? O corpo está morto por causa do pecado. O seu corpo está morto para o pecado. É isso que significa. Mas o Espírito está vivo. Dessa forma, quando você está no Messias, é isso que o texto diz. Quando você está no Messias, então seu corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, você não quer o pecado, você não escolhe o pecado. Mas o que você é? Aqui diz, mas o Espírito. O que tem o Espírito? Está vivo. Para o quê? Para a justiça. Esta é a diferença. Um crente. Agora, será que existem exceções repentinas? Sim, todos nós tropeçamos. Todos nós falhamos algumas vezes. Mas ele está falando aqui de uma forma geral. Seguramente, quando alguém é do Messias, quando é guiado pelo Espírito, o seu corpo não vai escolher o pecado. Seu corpo vai ganhar vida. Não será morto para o pecado. Seu corpo vai ganhar vida por causa da justiça. Dessa forma, no Messias, nós consideramos nosso corpo morto por causa do pecado. Nós não estamos interessados no pecado, mas estamos vivos pelo Espírito por causa da justiça. Versículo 11. Aqui vemos como isso pode acontecer. Como eu consigo agora escolher a justiça? Muito simples, por causa de uma força, a força da ressurreição. Olhe o versículo 11. Mas já que o Espírito daquele que ressuscitou Messias, que é Yeshua, dentre os mortos, habita em vocês. Então, já que o Espírito que ressuscitou Yeshua, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou o Messias dentre os mortos, o que ele vai fazer? Ele dará vida aos seus corpos mortais. Antes vocês estavam mortos para o pecado. As decisões que vocês tomaram foram decisões pecaminosas. Mas vocês podem ter um novo começo, um início renovado. É isso que Deus deseja para vocês. O seu Espírito. E se você ainda não aceitou o Evangelho, o seu Espírito está tocando você em seu coração. Você pode se sentir desconfortável, porque Deus está dizendo assim: onde você está atualmente não é para onde eu quero que você vá. Eu quero ver uma mudança em sua vida, uma mudança de reino, uma mudança de salvação, uma mudança por justiça, de forma que seu corpo esteja morto para o pecado. Isso é repugnante para você. Você não quer Você não quer isso mais. Você quer a justiça de Deus. E essa força de ressurreição, esse Espírito que ressuscitou o Messias dentre os mortos,
ele também vai dar a vida. E continua o versículo 10. Aos seus corpos mortais. Essa é a promessa. Por meio do, o que implica que é ele. A quem ele se refere? Por meio do seu Espírito que habita em vocês. Tudo tem a ver com o Espírito do Deus vivo, agora em vocês, pela fé. Você acredita, você tem fé, e Deus tem uma promessa. Ele envia seu Espírito, o Espírito de seu Filho unigênito, para a sua vida para sempre, considerando, portanto, essa nova condição, que você não tenha mais a mentalidade da carne, mas a mentalidade do Espírito. Olhe comigo agora para o versículo 12, onde Paulo diz: portanto, irmãos, uma vez mais, nós vemos a palavra irmãos, que significa irmãos e irmãs, companheiros crentes, aqueles que fazem parte desta congregação dos redimidos. Portanto, irmãos, nós somos, o que nós somos? Devedores. Por quê? Porque o Messias nos redimiu. Ele pagou o preço para que pudéssemos ser redimidos do pecado, para que pudéssemos ser, como Paulo diz em 1 Coríntios, que pudéssemos nos tornar a propriedade comprada de Deus. Assim, nós fomos redimidos com um preço. E qual é esse preço? O sangue do Messias. Sim, ele morreu. Mas esse elemento, o sangue, é tão importante na Bíblia. Não se esqueça disso. Então, preste atenção ao que ele diz. Portanto, irmãos, nós somos devedores. Devedores de quem? Ele diz, não à carne, não segundo a carne. Nós não devemos nada à carne, para viver segundo a carne. E ele nos diz, no versículo 13, pois se segundo a carne vocês viverem, vocês estão prestes a morrer. O que significa que vocês estão prestes a experimentarem a morte real. Não está se falando apenas sobre a morte, quando eu não consigo mais respirar, meu coração parou de bater. Não é disso que ele está falando. Ele diz, vocês estão prestes a morrer, que significa, vocês estão prestes a receber o julgamento de Deus. O que Deus quis dizer quando ele falou com Adão e Eva no jardim do Éden? Quando ele disse, o dia que vocês comerem desta fruta, vocês morrerão. O que significa, vocês estão a caminho de uma separação eterna. E nós vemos isso porque eles foram expulsos do jardim. Eles não tinham mais nenhuma intimidade ou amizade com Deus. Isso é um paradigma. Da mesma forma, ele está falando aqui, vocês vão ser expulsos do reino de Deus. E o que está lá fora? Nós já falamos sobre isso. Lá fora está a escuridão, o choro, uma grande tristeza, o ranger de dentes. Ou seja, é dor, é tormento, é agonia. Grande, intensa. Você escolhe, é simples assim. E ninguém, eu te garanto, ninguém que tenha escolhido corretamente, ou seja, que aceitou o Evangelho, se arrepende algum dia. Não, nunca se arrepende. Desse modo, ele diz, mas se, versículo 13, se segundo a carne vocês viverem, é esse o caminho que vocês escolhem? Segundo a carne, vocês estão prestes a morrer. Mas se pelo Espírito, ou seja, se você escolher o Espírito de Deus, se pelo Espírito, o que ele diz? Os atos do corpo. Vemos que o corpo representa esse receptor carnal. Então ele diz, os atos do corpo vocês, o quê? Mataram. Ou seja, pelo Espírito de Deus, os atos do corpo vocês mataram. E o que acontece depois? Vocês vivem, ou seja, vocês têm a vida. Sim, é simples assim. Ou você escolhe o pecado, e qual é o sinônimo de pecado? Morte. Ou você escolhe a morte, ou você escolhe um futuro diferente, um futuro de reino, um futuro que nos ensina que nos submetemos à lei de Deus. Não que nós o façamos na velhice da letra, mas Paulo diz no capítulo anterior, em Romanos capítulo 7, versículo 6, nós fazemos assim na novidade de espírito, cumprindo a justa intenção que Deus deu à lei. A lei não é má, a lei não é falsa. Paulo diz que a lei é boa, é santa e é justa. Eu quero viver de um jeito bom, ou seja, de acordo com a vontade de Deus.
Eu quero viver em retidão. Por quê? Uma vez que alguém recebe, que aceita o Evangelho, seu desejo é a retidão em sua vida. É isso que ele deseja. Como eu posso saber se estou vivendo em retidão ou não? Eu comparo o meu comportamento, as minhas ações, com o que a palavra de Deus revela, especialmente os mandamentos de Deus. Sendo assim, vamos agora para o nosso último versículo, o versículo 14, que diz: porque muitos são do Espírito de Deus. O que significa que eles são guiados pelo Espírito de Deus? O termo ser guiados está na voz passiva. E o que isso significa? É o Espírito de Deus que nos guia. E o termo muitos é bem amplo. Ele diz, porque muitos que estão sendo guiados pelo Espírito. E no final do versículo 14 diz, estes são os filhos de Deus. Vou falar novamente. O termo filhos não denota preconceito, não é um termo sexista. Na Escritura, vemos que homens e mulheres têm papéis diferentes, e esses termos implicam em diferentes coisas. Quando ele diz que são filhos de Deus, este termo usado não se baseia em gênero, ou seja, o termo filho tem alguns significados diferentes, um dos quais significa servo. Assim, aqueles que são guiados pelo Espírito serão os servos de Deus. Mas não é apenas isso. Esse mesmo termo filho está especialmente vinculado a um herdeiro, ou seja, aquele que recebe uma herança. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são os herdeiros de coisas boas. Nosso futuro é um futuro maravilhoso. E sabe o que eu gosto disso tudo? É um futuro para a eternidade. Eu vou herdar as coisas boas de Deus, as suas bênçãos, as suas promessas. E tudo começa com uma decisão. Que você tome a decisão certa de dizer não ao que a carne quer. Motivado pela verdade das Escrituras, usando a sua consciência, você diz sim a Deus, ou seja, você convida o Messias e Yeshua para a sua vida por meio da mensagem do Evangelho. Com isso, você passa a ser guiado pelo Espírito, alguém que é um herdeiro de Deus, um servo de Deus, alguém que tem um futuro de reino glorioso. One who has a glorious kingdom future. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.